Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em Tua presença, agradecidos por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado, meu Senhor, pela Tua igreja. Obrigado, meu Senhor, pela nossa participação. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, pela santa missão de anunciar. Deus fiel, Deus bondoso, Deus poderoso, abençoa os nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos ajudadores, guarda cada um, dá a tua proteção. Tu és bondoso, tu és benigno, Senhor, e pela tua benignidade, Senhor, tu nos sustenta com vida. Tu nos dá, Senhor, a graça para fazer a tua obra, a alegria de contribuir, meu Senhor. Ah, Deus fiel, continua, Senhor, aceitando a nossa presença, o nosso ofício, o nosso serviço na tua causa santa. Pai bondoso e maravilhoso, ouve a nossa petição. Em o santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Nós iniciamos o nosso trabalho em 1988. Nós temos evoluído de alguma forma neste período. No começo era um trabalho só com jovens que eu presidia, ajudava na congregação onde servíamos. Depois nós ampliamos o trabalho para envolver pessoas da igreja, irmãos e irmãs da igreja que quisessem estudar a palavra de Deus. E nós chegamos a ter 60 alunos. Fomos trabalhando e Deus foi aprovando, foi abençoando. No começo dos anos 90 entramos no ar e nos mantemos até agora, para a glória de Deus. Mesmo eu não sendo detentor de bens materiais, o Senhor, dono do ouro e da prata, nos deu companheiros fiéis para nos ajudar no nosso compromisso. E estamos no ano 35. Então, meus queridos, é maravilhoso fazer a obra de Deus. E eu tenho um conselho para vocês que têm saúde, dinheiro, condição e fé. Inicie. Se você tem desejo de fazer, faça. Inicie. No tempo que eu entrei, tinha muita gente grande, com muita coisa grande. E eu louvo a Deus porque conhecia homens e mulheres de excelente qualificação, mas também desapareceram. Alguns pelo tempo, 35 anos. Alguns já descansaram e outros cansaram, desistiram. Nosso texto hoje, meus queridos irmãos, livro do profeta Isaías, capítulo 25, versículos 1 a 9. E nós somos encorajados a acreditar. Eu sou encorajado a acreditar, porque eu experimentei desde a minha adolescência até hoje a bondade de Deus. Em 69 eu confessei Cristo e até hoje eu confesso Jesus, dando glória ao seu santo nome. Isaías 25, 1 a 9. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque fizeste maravilhas. Os teus conselhos antigos são
a verdade e firmeza. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, da cidade forte uma ruína, e do paço dos estranhos, que não sejam mais cidade, e jamais se torne a edificar. Por isso, te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado. Na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Assim abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o cântico dos tiranos será humilhado. E o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos velhos, com tutanos gordos, uma festa com vinhos finos, bem purificados. E destruirá neste monte a face coberta, com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se cobrem. E aniquilará a morte para sempre. Assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo, de toda a terra, porque o Senhor disse. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação, gozaremos e nos alegraremos. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pela tua bondade, pela tua graça, obrigado pelo teu profundo amor. Querido Pai, nos ajuda, nos dá a tua direção, nos ensina, Senhor, a esperar na tua misericórdia cada dia. Abençoa, meu Senhor, cada um dos nossos ouvintes, cada um dos nossos irmãos. Dá graça ao teu povo, fala conosco, Pai. Em o santo nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, o profeta Isaías era um príncipe do reino de Judá, era um homem refinado no conhecimento, e Deus usou o profeta como um anunciador de boas novas, um profeta que tem sido chamado profeta messiânico, profeta evangélico e tal. E este profeta, cheio da graça do Senhor, ele convoca uma espécie de culto universal. Um culto que toda a humanidade deveria prestar ao Senhor. Um culto que toda a sua nação, a nação de Israel,
deveria prestar ao Senhor como culto racional. Um culto que todos nós deveremos observar através do conhecimento transmitido pelo Senhor, observar os benefícios propostos, o que o Senhor propõe a cada um de nós, a mim e a você. Os bens do Senhor disponível para os seus servos, bens de toda sorte, bênçãos de toda sorte. E este profeta usa da poesia e nos brinda com uma peça de louvor, além de ser extremamente santa na sua exposição. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, te exaltarei e te louvarei, porque fizeste maravilhas. Os teus conselhos antigos nos faz entender, pois são verdade e firmeza, ou seja, na revelação divina não tem como vacilar. Tudo feito da forma mais simples e mais poderosa. No versículo 2, o profeta de Deus diz: da cidade forte fizeste um montão de pedras. Quantas cidades antigas, fortalezas inclusive, foram transformadas em nada, cobertas de terra. E, por incrível que pareça, muitos cientistas, pela formação do chamado montículo, eles criam uma expectativa de que ali tem uma edificação. Uma estrutura, alguma construção humana, pela formação da montanha. Eles deduzem, em muitos casos, que estão diante de ruínas. É a maravilha aprender. Da cidade fizeste um montão de pedras. Da cidade forte, que era a parte administrativa de cada cidade, da cidade forte fizeste uma ruína, e do passo dos estranhos, que não seja mais cidade, e jamais se torne a edificar. É maravilhoso o testemunho das ruínas. É muito interessante. As metrópoles do passado, na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, no Egito, na Líbia. Quase todas as antigas civilizações têm os seus monumentos que ecoam como sendo um testemunho da capacidade do gabarito daquela gente. No versículo 3, o profeta de Deus diz: por isso te glorificará um povo poderoso. O povo poderoso podia ser a sua nação restaurada, na sua visão, podia ser realmente o conjunto de todo o povo de Deus, e poderia ser uma manifestação gloriosa, como aconteceu no Pentecoste. No dia de Pentecoste tinha
14 nações em Jerusalém, representadas em Jerusalém, e ainda tinha mais 2 povos que não sabemos se existia a cidade-estado, mas existiam como povos, como Etidia. Então, por isso glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá. Há uns debates acalorados que Isaías estava falando da Babilônia. A cidade das nações formidáveis te temerá. E a cidade das nações formidáveis. Alguém diz que Isaías estava se referindo aos caldeus. No versículo 4 ele diz: porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Foste refúgio contra a tempestade, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, como um sopro dos opressores, que representa, que é igual uma tempestade contra o muro. Tempestade contra o muro cai. Tempestade contra o muro. Ele fala sobre a opressão dos opressores, a força dos opressores, que é semelhante, ele compara com a tempestade que derruba as muralhas. Como o calor em lugar seco, assim abaterá. Olha que observação do profeta de Deus. Como o calor em uma terra seca, assim, na sua angústia, buscar o refúgio. Agora ele fala no versículo 5, como calor no lugar seco, assim abaterás o ímpeto dos estranhos. O estranho não tem nenhum interesse conjunto com você. Os estranhos sempre nos fazem males. Não é estranho no sentido de a gente não interagir bem, não conhecer o histórico, não é estranho nesse sentido. É aquele que é estranho à palavra, aquele que não admite o que você admitiu, a fé que uma vez foi dada aos santos. No versículo 6 diz: e o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos. Existiam as festas em Israel? Existiam as festas em Israel que eram uma festa gigantesca. No tempo de Ezequias, no tempo de Josafá, no tempo de Josias, no tempo de alguns profetas, eles faziam a festa, por exemplo, a festa dos pães ázimos, 7 dias. E depois da festa dos pães ázimos, mais 7 dias. Muitos fizeram isto. Festas duradouras, festas que aqueles que tomavam conhecimento jamais esqueciam. Festas duradouras. Neste versículo 5, ele diz no finalzinho: como se abranda o calor pela sombra espessa de uma nuvem, assim o cântico dos tiranos será humilhado. Todos os tiranos serão vencidos. Todos os tiranos. Todos os que agem de uma forma perversa, com a intenção de ferir,
com a intenção de humilhar, a intenção de fazer mal à obra de Deus, ao povo de Deus. Todos os que agem assim, contrariando o Conselho Santo, serão responsabilizados. O versículo 6 diz: E o Senhor dos Exércitos dará neste monte uma festa. Deus é o Criador de todos os homens. Deus não tem prazer na morte de nenhum homem vivendo na impiedade. Uma festa com animais gordos, com festa de vinhos, com tutano gordo, com vinho fino. Todos serão beneficiados na festa de Deus. Eu até me aventuraria a dizer, esta festa de Deus será celebrada pela igreja, a igreja que o Senhor comprou com o seu próprio sangue. Toda a igreja fundamentalmente cristã, ou tem o Senhor Jesus como seu guia, ou está, digamos, deficitária no entendimento, porque a obra é de Deus e a chamada é geral. No versículo 7, entendemos melhor ainda por que Deus deu uma festa com vinhos novos, com vinhos velhos, com animais gordos. Porque Deus, na sua infinita proposta, Ele destruirá a hipocrisia dos homens hipócritas. Versículo 7. E destruirá neste monte a face coberta, hipocrisia, com que os povos andam cobertos, e o véu com que as nações se cobrem. Isto é verdadeira formação da igreja. Aniquilará a morte para sempre e enxugará o Senhor, Deus, enxugará as lágrimas de todos os rostos. Meus queridos irmãos, é a palavra de Deus para nós. Que o Senhor abençoe os meus irmãos, dando graça, compreensão, vigor, fazendo maravilhas na vida, no lar, no ministério, na igreja de cada um de vocês. Vamos fazer a nossa oração pelo memorial. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida, pela tua bondade, pelo teu amor maravilhoso. Continua conosco, Senhor. Opera, meu Deus, opera maravilhas na vida dos meus irmãos, em cada coração. Dirija o teu povo, dirija os quatro. Guarda, Senhor, nos quatro cantos, nos quatro ventos, Senhor, guarda o teu povo. Amado Pai, Deus fiel, este memorial da oração, toma em tuas santas mãos e abençoa cada vida, cada cooperador nosso, cada cooperador teu. Amado Senhor, ouve a nossa petição, em o nome santo de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.